Galera, tá aí o conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre o Phil Jackson, um grande treinador da NBA. Para alguns, o maior treinador da NBA. Para mim, o maior treinador da NBA. A gente vai falar um pouquinho dele. O Phil Jackson, ele foi no começo, ele foi jogador de basquete e no final ele foi empresário, mas a grande parte da carreira dele, o grande sucesso que ele teve foi como técnico de basquete. Essa é a figura do Phil Jackson. Ele era jogador de basquete, ele foi draftado pelo New York Knicks em 67. Como você pode ver, ele tinha um braço muito longo, então, tipo, ele sempre foi um cara conhecido por muito trabalho e inteligência, porque ele não era muito o biotipo de um bom jogador ali, ou de um jogador estrela da NBA. O Knicks, onde ele estava presente, foi campeão em 70 e 73. Em 70 ele não jogou, então como vocês podem ver embaixo, ele não jogou, porque ele teve uma cirurgia, ele se machucou. Em 73 ele era um reserva usado, né? A torcida gostava dele, ele era aquele cara de raça, né? De muito trabalho, como eu falei antes, e tá aí a figura que ele era, mas nunca foi aquele jogador. Ele era mais conhecido como um sexto homem, ali no basquete, ajudava bastante o time. E quando ele parou de jogar, ele foi pra carreira de coach, ele quis ir pra carreira de coach dele. E é legal colocar isso, eu acho, galera, pra depois chegar na parte que é principal, que são as frases, os ensinamentos e como ele ganhou as coisas, que ele foi pro Albany Patrons, que era um time da CBA, que era tipo outra conferência muito menor. Depois ele foi técnico do Piratas de Quebradilhas, que era um time de Porto Rico. Então, cara, ele começou de baixo, tá? Ele foi um cara que começou de baixo ali como coach, teve essa apresentação, né? Então ele conheceu, né? Então acho que isso é legal um pouquinho pra gente aprender que nem todo mundo, né, teve o sucesso já de uma vez. Então, pô, é de 84 a 87. Em 87, ele foi contratado como coach assistente do Chicago Bulls. Ele foi assistente de 87 até 89, e em 89 ele virou o coach principal do time. E aí, pra vocês entenderem um pouco quem foi Phil Jackson, ele ganhou com o Chicago Bulls a temporada 90-91, 91-92, 92-93, 95-96, 96-97, 97-98. Ele ganhou 6 vezes a NBA contra o Chicago Bulls. Óbvio, estava com nada mais, nada menos do que Michael Jordan do seu lado, mas o cara foi bem God. 6 vezes campeão da NBA. E, como vocês podem ver ali embaixo, playoff em todas as tentativas. Ou seja, quando ele não foi campeão, ele foi para os playoffs, pelo menos. Pô, o time, 90, 91, 92, Michael Jordan e Pippen, né? 95, 96, 97 teve o Rodman. Óbvio que tiveram outros caras nesse meio, que, né, um time não ganha sozinho. O Phil Jackson começa a carreira dele como coach principal no Chicago Bulls, tendo esse time muito bom e conseguindo, como alguém falou, acho que uma coisa muito boa que ele tinha e que bons coaches têm que ter, que é controlar as estrelas, né? Saber controlar as estrelas. Menção honrosa aí para cestas do Paxson e do Steve Kerr, né? Então ele foi do Chicago Bulls, foi 6 vezes campeão do Chicago Bulls. Em 98, para quem viu a série The Last Dance, foi a hora que ele saiu do time. Há umas controvérsias, o porquê, e não vale a pena aqui pra gente. De 98 a 99, na temporada 98 e 99, ele ficou off, foi um ano ali sabático, né, pra ele descansar, porque o negócio não deve ser fácil, né, ser coach, ser jogador, a gente tá vendo hoje, né, vários jogadores aí parando, dando um tempo. O Phil Jackson também tomou um tempo, e em 99 ele foi pro Los Angeles Lakers e treinou esse outro monstro aí, né? Em 99 ele chegou, ganhou, né? A primeira temporada que ele chegou no Los Angeles Lakers, ele já foi campeão, F pro Kobe. Kobe e o Shaquille O'Neal eram os grandes nomes daquela equipe. Ele foi campeão 99 e 2000, que foi quando ele chegou, 2000, 2001, 2001, 2002, ou seja, ele chegou e foi tricampeão com a equipe do Los Angeles Lakers. Ele saiu, né, em 2004 e voltou em 2005. Ele teve as quedas em playoff, então todos os anos do Phil Jackson ele chegou no playoff. Ah, pouca, mas ele tava com o Michael Jordan e com o Kobe Bryant, justo. Mas o cara sai da NBA falando, todas as vezes eu fui pro playoff, né? Ele saiu do Lakers um ano, em 2004, e o time não foi muito bem, chamaram ele de novo, e ele foi pro Lakers em 2005, e cara, ele conseguiu ser campeão em 2008, 2009, 2009 e 2010, contando, NA Matemática contando, eu já tinha feito essa conta, viu, galera? Ele ganhou no total 11 NBAs, tá? 11. O cara ganhou 11 NBAs. 6 com o Chicago Bulls, 5 com o Los Angeles Lakers. E por que eu coloquei pediu a troca de Kobe Bryant ali, tá? Existe uma história, eu li isso na net,
depois li em outros lugares pra meio que confirmar, mas existe uma história que em um dos anos, o Kobe Bryant falava que o Phil Jackson ele era muito calmo, né? Ele era muito tranquilo. Ele dava umas porradas assim em treino e tal, mas no geral ele era muito tranquilo. Que ele queria testar o Phil Jackson e acabou tendo uma grande rixa, uma grande coisa ali entre ele e o Kobe Bryant. E ele chegou a pedir a troca do Kobe, tá? Dizem histórias aí que ele chegou a pedir pra direção do Los Angeles Lakers a troca do Kobe Bryant. Obviamente que a direção do Los Angeles Lakers falou, amigão, ele nós não vamos trocar com ninguém, tá ligado? Por que eu coloquei isso? Porque não existe errado em história nenhuma, galera. Você tá num time, isso é a minha opinião, não é a do Phil Jackson, mas você estar num time faz parte isso. Faz parte, algumas vezes, você ter alguma briga de ego, num time, numa família, no seu emprego, na sua escola, faz parte, tá, galera? Por exemplo, imagina, um técnico renomado, pelo menos já tinha ganho 6 títulos, 7 títulos, porque não foi na primeira temporada que isso aconteceu, com um jogador que era considerado a nova lenda, né? Hoje a gente sabe que foi a grande nova lenda Kobe Bryant. Então existem essas coisas, tá, galera? Então eu não coloquei pra gente, o Phil Jackson tava errado ou o Kobe tava errado. Na minha visão, claro que você pode ter sua opinião, ninguém estava errado, porque numa equipe acontece isso, acontece essas coisas. Você tá vendo todo dia o cara, você tá todo dia com a presença na sua família, cara. Quantas vezes você já não discutiu aí com a sua mãe e tal? Essas coisas acontecem, então foi por isso que eu coloquei. Graças a Deus o Kobe não foi embora, graças a Deus o Phil Jackson não foi embora, e o Lakers foi grande vitorioso nessa época. Em 2011 ele se retirou com a marca de que ele foi campeão 11 vezes e foi pra playoff em todos os anos. Ele chegou a ser executivo. Essas são frases que eu peguei dele, tá? Que é a última parte do nosso slide, que ficaria pra gente aí começar ou terminar o nosso dia. Essas são frases famosas do Phil Jackson que eu separei pra você. Ele parou, ele virou executivo, ele não é mais técnico, tá? Seus problemas nunca cessam, eles apenas mudam. Eu comecei com essa frase meio negativa, vamos dizer, né? Por quê? Porque não é, caramba, eu sempre vou ter problema, então? Não, é porque, cara, a vida parece que é sempre assim, né? A gente sempre vai ter alguma coisinha pra resolver, tá ligado? Então sempre lembra disso, sempre algum negocinho da sua vida você vai falar, tá, legal. E, cara, vai tentando resolver. Então não é uma frase negativa, ao meu ver, por isso que eu separei ela, mas é uma coisa pra gente entender que existem, num time, numa empresa, principalmente, sempre vai existir alguma coisinha, né? Então, acho que é uma frase legal. A segunda frase é: a sabedoria é sempre uma superação da força. Isso é uma frase que ele coloca, que é o overmatch, que ele fala, é como se fosse tipo uma match melhor, né? Não sei como explicar, sei lá, quando você tá com um herói no LoL que é melhor do que o outro num X1, o cara fala isso. Então não é que a sabedoria sempre vai ganhar da força, mas a sabedoria é muito importante pra você conseguir superar a força. Então tenha sempre isso, né? Esse equilíbrio de saber quando você precisa usar mais a força e quando você precisa usar mais a sabedoria no esporte, no esporte eletrônico, e seja isso, né? Terceira frase: a força da equipe é cada membro individualmente, a força de cada membro é a equipe. God frase, tá, velho? God frase. Mano, eu acho que ela já disse por tudo. A força de um time são cada um dos seus membros, né? Cada um dos seus membros, velho, na sua individualidade, cada um com as suas melhoras e com a sua qualidade. Então, um cara tem qualidade nisso no CS, o outro no CS, pô, um cara tem uma skill muito boa, outro cara sabe muito, velho, de ser suporte, time. Cada um é o seu coisa. Essa é a força da equipe, ter cada um. E a força de cada membro é a equipe, né? Porque se você for a sua força sozinho, eu garanto pra você que você não vai chegar muito longe. Então essa é uma frase bem legal. Quarta frase: equipes se tornam grandes quando os membros confiam um no outro o suficiente para entregar o eu pelo nós. Apocão, pô, essa frase é meio... Você fala, essa frase é meio tipo... Não é, como seria? Tipo, beleza, isso aí todo mundo já sabe. Tipo, é uma frase que tem que ser... Essa frase é uma das frases que, velho, você precisa... Eu acho que você... É clichê, boa. Essa frase pode parecer um clichê, mas é uma frase que eu só pegaria pra galera que tá na live. Tenta usar um pouco essa frase quando a gente tenta largar um pouco eu pelo nós, tá? Num time isso é muito importante em vários momentos do jogo, principalmente quando você tem um time com várias estrelas, etc e tal. Imagina o cara tinha um time Michael Jordan, Scott Pippen, Dennis Rodman, cara, aí tem o Kerr, tinha o Paxton num tempo, tinha aquele outro cara lá que era o grandão center lá, eu esqueci o nome, mas imagina o cara, tipo assim, velho, se cada um quisesse só fazer o seu, né, então, tipo, era importante, Cartwright, isso,
Cartwright. Então, as equipes se tornam grandes quando os membros confiam um no outro o suficiente para entregar o eu pelo nós. Tinha um cara que tava no chat aí, que eu vou falar que pra mim, eu não sei se ele tá ainda, é um grande exemplo disso, que é o Nak, tá? Ele tava no chat aí. Então, cara, eu já trabalhei com o Nak, infelizmente foi pouco, mas é um exemplo disso, tá ligado? Então, tipo... E não só o Nak, né? Mas, tipo assim, é um grande exemplo disso, mas isso vale pra todos, sabe? O time inteiro, a equipe inteira. Imagina você quando você trabalha com reservas, cara, tá ligado? Imagina que no CS você não tem reservas, tá ligado? Imagina, tipo, quando você trabalha com reservas. Então, imagina como deve ser difícil você trabalhar, ainda de tudo, com reservas, tá ligado? Tipo, então, pô, você ainda tem aquele cara que tá chegando e, meu... Então, isso é uma frase... Essa frase retrata muito o Chicago Bulls. 2 títulos foram ganhos quando o Jordan percebeu isso. Verdade. E a última frase, você não pode forçar sua vontade nas pessoas. Se você deseja que eles ajam de maneira diferente, você precisa inspirá-los a mudarem a si mesmos. Agora, né, pique Aristóteles foi, né, Phil Jackson. É isso, cara, eu acho que essa frase já vem uma God aí, eu deixei essa por último pra gente colocar, que é uma frase que eu acredito muito, eu acho que é uma frase pra gente sair bem também, sabe, da gente tentar inspirar um pouquinho os outros, e valeu, é bem legal isso, inspira de verdade, velho. Tem muita gente que eu não vou lembrar o nome, mas muita gente tá me inspirando, de começar meu dia melhor com o chat, por isso que eu ia fazer live 3 dias, já aumentei pra 4, porque essa é uma boa inspiração. E tenta isso, tá ligado? Essa live, tipo, o grande objetivo de eu fazer live vai ser, como eu falei, eu me divertir jogando alguns jogos e a gente tentar, mano, sair dela um tequinho, tá ligado? Melhor.